livre da sua enfermidade. Então ele abre o seu discurso falando para aquele povo: vocês olham para nós de forma admirada, achando que foi por nossa força, ou por nós mesmos, ou pelo nosso poder, ou por nossa piedade, que esse moço veio a andar. Ele disse: não, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi ele mesmo que glorificou o seu servo Jesus, esse mesmo que vocês traíram, que vocês o negaram perante Pilatos, e que Pilatos havia decidido soltar a Jesus, mas vocês o negaram, o traíram. Então, quando Pedro ele passa a pregar dessa forma, ele está fazendo para os judeus que ali estavam, e era uma pequena multidão de pessoas que estavam presentes, ele está dizendo: olha, vocês traíram a Jesus Cristo. Eu estou acusando vocês de traidores, vocês que negaram a Jesus perante Pilatos, embora o próprio Pilatos disse: olha, não tenho visto culpa alguma nesse homem, e a intenção de Pilatos realmente era soltá-lo. Mas Pilatos, a Bíblia diz que ele passa a responsabilidade para o povo decidir quem eles queriam, se queriam Jesus Cristo livre ou o assassino Barrabás. E nós sabemos o texto lá de Mateus capítulo 27, lá de Marcos capítulo 15, lá de Lucas capítulo 23 e de João capítulo 19. Qual foi o resultado, qual foi a escolha daquele povo? Aquele povo escolheu libertar Barrabás e condenarem Jesus à morte. Então Pedro está agora os acusando de que eles negaram o santo e justo. No versículo 15 ainda, eu quero pular aqui o 14 por enquanto, ele diz assim: de Sarte matastes o autor da vida, não é? Então vocês agora contribuíram para que Jesus Cristo morresse, negaram a Jesus perante Pilatos, não é? E vocês também contribuíram para que ele fosse morto. Mas Deus ressuscitou-o dentre os mortos. Nós somos testemunhas de que ele está vivo, porque foi ressurreto dos mortos. Então veja que Pedro corajosamente acusa os judeus de traírem a Jesus, de contribuírem para que ele fosse morto, de que negaram o santo e justo, negaram o autor da vida, não é? Quando eles fazem essa escolha, eles escolheram libertar e dar vida a Barrabás. Aqui no texto de Atos, no capítulo 3, versículo 14, o autor aqui da carta, que é Lucas, ele escreve que no discurso de Pedro o chama de homicida. Então aquele povo negaram a Jesus Cristo e preferiram concederem liberdade a um homem homicida, né? Então eles rejeitaram o Messias de Deus e escolheram dar vida a Barrabás, que era um homicida, não é? Então veja, meus irmãos, essa é uma escolha que eles fizeram naquela ocasião, e por isso condenaram Jesus à morte. Então Pedro, ele aproveita aquela oportunidade da cura desse moço que era aleijado, para mostrar para eles quem é que fez o grande milagre. Foi Jesus, aquele mesmo Jesus que foi rejeitado, que foi negado, aquele mesmo Jesus que foi condenado à morte, mas que agora estava vivo, e que era no nome de Jesus Cristo vivo é que eles puderam então realizar aquele grande milagre na vida daquele homem doente que não andava, não é? Aquele homem que não precisaria mais agora pedir esmola no templo chamado Formosa, porque agora ele teria condições mesmo de buscar a sobrevivência por ele próprio. Então veja, ainda
quando eles proferem, quando o Pedro profere essa mensagem, ele fala no versículo de número 16 assim, olha que lindo. Pela fé em o nome de Jesus Cristo, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então Pedro está falando assim, nós falamos para aquele moço que nós tínhamos o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e falamos, anda. Então, pela fé desse homem que acreditou, que creu no nome de Jesus Cristo, é que ele pôde ficar-se em pé, ele saltou na presença do Senhor, os seus pés e tornozelos se firmaram, e ele passou a andar e saltar na presença de Deus, entrando no templo. Foi pela fé em o nome de Jesus Cristo, é que aquele moço alcançou vitória. Então ele estava dizendo para aquelas pessoas, vocês negaram a Cristo, o condenaram à morte, mas ele está vivo. Prova de que ele está vivo é que esse moço doente, quando nós apresentamos o nome de Jesus para ele, ele creu e recebeu o milagre. Agora veja que interessante, que no versículo 17 Paulo fala assim, aliás, o autor da carta fala assim, através de Pedro, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, nessa passagem aqui, Pedro, ele dá um alento àquelas pessoas que ele estava acusando de negarem a Cristo. Vocês fizeram isto, e as autoridades também fizeram por ignorância, porque já estava profetizado pelos profetas que